Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante. Vamos tentar entender não só o que a gente aprende, mas principalmente como a gente aprende. E para isso, vamos nos basear no trabalho incrível do Bernard Charlot e explorar nossa própria relação com o conhecimento. Olha, essa frase já diz tudo, né? Ela coloca as coisas em perspectiva. Aprender não é uma coisinha que acontece de vez em quando. É a nossa condição de vida, um processo que não para nunca e que define a gente do começo ao fim. Pode parecer meio estranho falar que aprender é uma obrigação, mas para o Charlotte é exatamente isso. Pensa bem, quando um ser humano nasce, ele é tipo jogado num mundo que ele não entende. Então aprender vira a ferramenta essencial para a gente decifrar quem a gente é e o que é esse universo todo ao nosso redor. Tá, mas qual é o combustível para essa tal obrigação de aprender? É o desejo. A gente é movido por desejo, né? Aquela busca por algo que a gente ainda não tem, seja uma informação, uma habilidade nova. Isso cria um ciclo que não para. A gente alcança uma coisa e logo em seguida já quer outra. É essa busca que move e que molda a gente. E tudo isso leva a gente para a pergunta principal. Afinal, o que é saber? Para a gente conseguir desvendar como se aprende, vamos dar uma olhada num conceito muito poderoso que o Bernard Charlot trouxe para a gente. Charlot apresenta pra gente a relação com o saber, que a gente pode chamar de RCS. É como um mapa para a gente entender a nossa conexão particular com o ato de aprender. E aqui tem um ponto super importante. Saber tem um pé mais no intelectual, enquanto aprender é uma coisa bem mais ampla que envolve um monte de experiências diferentes. E essa citação resume a ideia de um jeito brilhante. Aprender nunca é algo que a gente faz sozinho, isolado. É sempre uma teia, uma rede de relações que envolve como a gente enxerga o mundo, como a gente se enxerga e como a gente se relaciona com as outras pessoas. Certo, mas como é que essa relação toda acontece na prática? O Charlot identificou 3 jeitos diferentes, que ele chama de figuras, pelos quais a gente se envolve com o conhecimento e com o mundo. São essas aqui: o saber objeto, o saber prático e o saber relacional. Bora dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, o saber objeto. Essa é a forma de aprender que a gente mais conhece. Aquela da escola, sabe? É basicamente o ato de passar de não saber para saber uma informação. Pensa em aprender a ler, decorar uma data de história, entender uma fórmula matemática. É sobre se apropriar de um conhecimento concreto. Depois vem o saber prático. Aqui o foco muda. Aprender significa dominar uma atividade. Não é sobre ter uma informação na cabeça, mas sobre ser capaz de fazer alguma coisa. Tipo, aprender a andar de bicicleta, a tocar violão, a construir um móvel. O nosso próprio corpo vira ferramenta de aprendizado. E por último, o saber relacional. Esse aqui talvez seja o mais profundo de todos. É aquele aprendizado que rola nas nossas interações, no jeito como a gente se entende e entende quem está à nossa volta. É aprender a ter paciência, a ser solidário, a conhecer a si mesmo. É um saber que a gente constrói na relação com o outro e com a gente. Bom, entendendo essas 3 figuras, a gente começa a perceber uma coisa que conecta todas elas: a construção da nossa própria identidade. É isso, todo e qualquer ato de aprender está amarrado na construção de quem a gente é. Não se trata só de acumular fatos, mas sim de um processo que vai nos transformando e definindo a imagem que temos de nós mesmos. Pense um pouco. Por que será que uma pessoa ama a matemática e outra simplesmente detesta? Na maioria das vezes, não tem nada a ver com os números em si. Tem a ver com a relação que essa pessoa teve com um professor, com o que a família esperava dela, ou com a imagem que ela criou de si mesma. Tipo, eu sou bom nisso ou eu sou ruim naquilo. O aprendizado sempre passa por esse filtro da nossa identidade. E claro, essa identidade não é construída do nada, num vácuo. Isso nos leva à segunda grande dimensão que molda a nossa relação com o saber, o nosso contexto social. Nenhuma jornada de aprendizado acontece sozinha. Existe o indivíduo, claro, com toda a sua bagagem. Mas existem também os outros, a família, os amigos, os professores, que estão ali influenciando o tempo todo. O ambiente social não é só um cenário de fundo, não. Ele participa ativamente, moldando como e por que a gente aprende. E essa frase finaliza o raciocínio perfeitamente. Mesmo que a relação com o saber seja uma coisa super pessoal, ela é sempre, e não tem como escapar disso, uma relação social. Nós somos seres sociais e o nosso jeito de aprender é um reflexo disso em cada momento. Ok, então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente viu as 3 figuras do aprender e viu também as dimensões da identidade e do social que dão forma a tudo isso. Mas, e aí? O que isso tudo significa na prática? O mais legal dessa teoria é que ela funciona como um mapa.
Quando a gente entende as nossas próprias tendências, se a gente pende mais para o saber prático, para o saber objeto ou para o relacional, e percebe como a nossa identidade e as nossas relações sociais afetam isso, a gente ganha uma ferramenta poderosa para se conhecer melhor e para crescer. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Olhando para a própria vida, para as coisas que se gosta de aprender e para aquelas que são mais difíceis, qual será a combinação única de cada um? Qual é a relação de cada pessoa com o saber?